Olá, jovens, tudo bem, gente? Então, hoje, mais um domingo, eu estou aqui com vocês. A gente vai trabalhar hoje a última lição da nossa revista. Graças a Deus nós conseguimos, chegar aqui. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos aprenderam e Deus falou aos vossos corações. Para iniciar, nós vamos orar, certo? Como sempre. Deus, eu te louvo, te agradeço pela vida de cada jovem neste momento, pela minha vida, pela vida da minha família, pela família de todas as famílias da igreja, Deus. Pai, eu te peço uma bênção especial, já que nosso tema tem a ver com família, que a gente possa realmente estreitar laços de amor com a nossa família, e que esse amor ele possa transcender a Deus, que é a essência do amor, e que assim a gente possa realmente, Deus, ter um relacionamento constante contigo, um relacionamento de fidelidade, de compromisso, e que nós, como jovens, possamos viver a nossa vida inteira, Deus, com esse propósito, que é de te servir, de adorar o Senhor. E que a gente possa aprender hoje, possa ser parâmetro de acordo com a tua palavra para o resto da nossa vida. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Amém. A lição de hoje, pessoal, ela tem um tema bastante interessante, né? Nós vamos estudar o livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, como também é conhecido. E esse livro, ele tem apenas 8 capítulos, bem pequeno, né? E dentro de Cantares, o tema da lição é exaltação do amor, exaltação ao amor na família, tá? Esse livro de Eclesiastes, de Cantares, desculpa, ele é bastante, como é que eu posso dizer, expressivo, né? É um livro que vai falar de sentimentos, de emoções, de amor, de desejos, também vai falar de intensidade, tá? E antes de nós adentrarmos realmente a alguns textos da lição, baseado no livro de Cantares, eu queria falar um pouquinho sobre o que eu estudei, baseado na lição também, que não está na lição em si, na parte do aluno, mas na lição a respeito do livro de Cantares, tá? Esse livro ele foi escrito, né, os autores, os históricos, os teólogos afirmam que ele foi escrito por Salomão, tá? E ele se refere a uma poesia lírica, que era um texto típico aí do Oriente Médio, ok? E aí ele vai contar a história de um amor campestre entre Salomão e uma sulamita, a sua amada. Tá bom, gente? Esses textos escritos, eles não vão seguir uma ordem lógica cronológica, mas vão ter alguns relatos, né, intensos, que contam a história do amor, de emoções, dos sentimentos, dos desejos, da intensidade de um para com o outro, tá? Do amado para a amada. E da fidelidade também, é claro, de um para com o outro. E são linguagens metafóricas, né? Por exemplo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, a gente pode ver algumas linguagens metafóricas. Por exemplo, eu registrei algumas aqui. Quando ele fala assim, ó, no capítulo 4, versículo 1 ao 5. Eu vou ler algumas partes, tá? Que diz assim, ó: os teus olhos são como pombas por trás do teu véu.
teu cabelo é como o rebanho que vem descendo pelas colinas do Gileade. Os teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas. Os teus lábios são como um fio vermelho e a tua boca é linda. Aí tem outra parte que ele diz que o teu pescoço é como a torre de Davi. E aí nós podemos verificar que essa linguagem que ele utiliza, que não é uma linguagem literal para expressar o seu amor, a gente encontra elementos culturais, né, típicos daquela época, daquela região em que Salomão vivia ali, né? A gente vai encontrar plantas típicas da região, da cultura daquela região, arbustos, animais, pedras preciosas, temperos, edificações e locais importantes, como em alguns aqui a gente viu, né? Falou sobre animais, sobre a Torre de Davi, ele vai falar sobre pedras preciosas, e aí ele vai fazer muito paralelo, tentando expressar o seu amor usando o contexto da época, tá bom? Esse livro, o autor disse, ao estudar, que existem algumas contradições nesse livro. Existem contradições entre o conteúdo e o propósito do livro, se ele é realmente literal, ou se é uma expressão do amor de Deus ao ser humano, ou ainda se é apenas uma perspectiva mais histórica. Nós temos também uma contradição, controvérsia, na verdade, gente, perdão, falei contradição, mas são controvérsias, do conteúdo, da estrutura dialógica do livro, né? Por exemplo, se realmente aconteceu naquela ordem as falas do amado, da amada, das outras pessoas que aparecem ali, das moças de Jerusalém, dos irmãos. Então, são uma estrutura dialógica que não está, que há controvérsias, né? Que não está bem definida, embora esteja lá nos subtópicos. E a unidade de composição desse livro. Mas, teologicamente, a gente não vai entrar nesses aspectos, tá? Porque até para isso a gente teria que ter um estudo mais aprofundado. Mas, como sugestão, a gente tem que falar um pouco da estrutura do livro em si, né? Então, mas o objetivo que a gente deve destacar no livro é que ele representa, né, o amor aí de um casal, um amor recíproco entre Salomão e a Sulamita. E que esse amor ele vai implicar em casamento, em família, em geração de filhos, em fidelidade, desejo e também intensidade, como eu já falei algumas vezes. E aí essas experiências que eles vivem e essas facetas da experiência humana, todas elas, por mais que não falem diretamente de Deus, a gente pode ver Deus sendo mencionado de forma indireta, é inferir ali Deus. Por quê? Porque quando Deus cria o homem e a mulher, ele tem como propósito, ele coloca no homem e na mulher esses desejos, né? Para que eles tenham essas experiências. E isso é santo e humano. Esses desejos são santos, porque são a essência de Deus. O homem, o que ele faz com esses desejos, a seu próprio respeito, as suas próprias concupiscências, não diz respeito mais à essência de Deus em si, às suas ações. Mas a essência, ao sentimento, ao desejo, sim, vem do Senhor. Esses desejos que são puros, que são reservados exatamente para um casal, uma pessoa com a outra. Então, o autor até vai dizer lá no final que é o divino se encontra com o carnal ali em Cantares, ou o Cântico dos Cânticos. E aí nós podemos reconhecer o livro de Cantares como um poema de amor a Deus, também à humanidade. Como eu disse que isso era uma controvérsia, mas a gente pode fazer esse paralelo sim, que ele cabe perfeitamente. Quando nós pegamos o livro de Cantares e traduzimos também como o amor de Cristo à sua igreja, sua noiva que ele tanto espera, nós podemos sim nos colocar no lugar ali da Sulamita, da noiva, e o noivo sendo Cristo, ok? E aí, como eu falei, nós temos aí Cantares dos Cantares, que é o Cântico dos Cânticos, né?
nós podemos fazer um paralelo a Jesus, que é o Rei dos Reis, certo? E aí, dentro desses paralelos, desse contexto de Cântico dos Cânticos, relacionado também a Jesus como Rei dos Reis, nós vamos partir de 4 princípios e tentar aqui explicar de uma forma mais rápida possível, mas também com foco, esses 4 princípios dentro do relacionamento de casal e do relacionamento entre Cristo e a igreja, ok? O primeiro princípio é o da heterossexualidade. Em Cantares 1, no capítulo, do versículo 1 ao 17, ele vai falar: a amada vai declarar o seu amor pelo amado, o amado vai declarar o seu amor pela amada. Isso de forma sempre recíproca, tá? E aí a gente pode ver que Deus fez o homem e a mulher e eles ambos estão juntos, certo? Então, esse princípio da heterossexualidade está presente ali em Cantares. E tudo que foge a isso é contra o plano de Deus, porque Deus fez o homem e a mulher para se unirem, para sim se satisfazerem um ao outro, a gerar frutos, e isso é princípio, não apenas de outros livros, mas dentro de Cantares principalmente tem esse princípio, ok? E aí a gente vê também dentro do nosso relacionamento com Deus, que Deus exige assim, ter um relacionamento conosco apenas, né? Quando nós formos colocar que Deus, Cristo, a noiva agora, Deus entrega o seu filho, ele é o noivo e nós somos a noiva. E ele quer sim esse relacionamento conosco apenas, né? E a segunda aliança, o segundo princípio é a aliança. A gente vê histórias de Deus, da Bíblia, que ele sempre fez alianças com o povo, certo? Ele fez aliança por nomes, aliança através do sangue, aliança através de palavras. Então Deus sempre fez aliança. E o casal em si, ele deve sim ter uma aliança, que significa compromisso, fidelidade, amor, se assumir ambos diante do Senhor, né? Tem um caso na revista que conta assim, uma história para a gente aplicar melhor esse princípio. Vou resumir. Um jovem e uma jovem iriam se casar e o jovem, muito animado, chegou para o seu amigo e falou: eu amo a Maria, eu quero casar com a Maria e eu espero que o nosso casamento seja eterno enquanto dure. Partindo dessa perspectiva do eterno enquanto dure, ela quebra aí o princípio da aliança, porque a aliança ela é eterna. Quando Deus fez uma aliança conosco, quando nós não quebramos essa aliança, e sempre é parte do ser humano quebrar a aliança, Deus não quebra, nós estamos rompendo esse princípio. Então, esse negócio de eterno enquanto dure não vem do Senhor, tá? E eu não tô fazendo apologia aqui a quando o relacionamento é abusivo. Não, porque isso não é o caso aqui, tá? Até porque quando ele é abusivo, ele já tem quebra de outros princípios e não somente o da aliança, tá? E aí, dentro desse contexto da aliança, a gente vai ver na revista que a Sulamita, ela vai falar sobre o beijo, que ela aguarda ansiosamente pelo beijo do amado. E aí a gente pode ver que hoje, por mais que existe como é que eu posso usar a palavra? Uma negligência. Existe hoje em dia um descaso quanto ao beijo. O beijo pode ser dado para qualquer pessoa, eu posso beijar qualquer pessoa. Essa é a cultura que estão pregando. Mas quando a gente tem esse princípio da aliança, a gente percebe que o beijo também ele é reservado para uma pessoa específica, para aquela pessoa cujo propósito de Deus para a nossa vida. Nós podemos errar sim, mas o princípio ele é o mesmo, tá? Princípios são imutáveis. Então, uma aliança, ela também não anula a pessoa, certo? Não provoca o amor antes do tempo. Por exemplo, quando ela fala também que ela não acordeis nem provoqueis o amor até que ele o queira, lá no capítulo 2, no versículo 7. Ela está dizendo aqui também que a aliança ela é respeitosa, certo? A aliança ela
sabe o momento certo de cada etapa e sabe aproveitar esses momentos. Porque o casamento aqui, ela não vai provocar o amor, não vai infligir esse princípio para ter uma intimidade física fora do momento, né? Porque isso também não vai ferir apenas a aliança dela, mas também um princípio com Deus, tá? E a gente pode trazer essa palavra de casal, de aliança de casal para o nosso relacionamento com Cristo. Deus fez uma aliança conosco e Ele não abre mão dessa aliança. A gente, e é sempre nós quem nos desviamos e que quebramos de alguma forma essa aliança. E nós temos essa dádiva de Deus de poder reconstruir essa aliança com Ele, tá? Então, um princípio dentro do casamento, dentro do relacionamento com Deus, é sim a aliança. O terceiro é o prazer, né? A Sulamita, ela vai dizer que quer estar sós com seu noivo, né? Quando isso virar um casamento, para desfrutar sim do prazer. Existe outro caso que a revista conta, que seria de uma jovem que a vida toda escutou da sua mãe que o sexo no casamento seria apenas para satisfazer o marido, para a criação de filhos, e que ela se anularia completamente e não teria nenhuma vantagem nisso. E se nós olharmos para a perspectiva bíblica, a gente vai ver que isso é totalmente incorreto, né? Em Cantares, ele vai falar muito sobre esses desejos, não apenas ele, o homem, Salomão, mas a mulher também, né? Ou seja, são mútuos, né? 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer que, olha, por mim ninguém casava, solteiro fique solteiro, casado já está casado, casa. Mas se você quer casar, você tem que saber que você vai pertencer ao outro, ambos, e não só o homem que vai ter a mulher, mas a mulher ao homem, tá? E isso tem que ser gerado em nós, como cristãos. Tudo com consentimento, tal. E trazendo essa mesma perspectiva para o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós se taxa Deus de arbitrário em relação a muitas coisas e que não se aprazer em servir a Cristo, porque parece que é uma via de mão única. Ele só manda, ele só quer que nós o obedeçamos. Mas quando a gente olha para a perspectiva de relacionamento, de intimidade, a gente vai perceber que o nosso relacionamento com Deus, ele é prazeroso, tá? Deus não é um ditador que está dizendo, ele é amor também. Ele cuida de nós, ele é nosso, ele também está para nos dar prazer em servi-lo. Salomão, quando ele estava triste, Davi, quando estava triste, fora da presença do Senhor, ele pediu: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Ele tinha alegria em servir a Deus, em estar com Deus. Então, nós, como cristãos, não devemos colocar um jugo que Deus mesmo já tirou através de Cristo. Existe prazer em servir a Cristo, existe prazer em servir a Deus. Não é só Deus que satisfaz quando nós o servimos, até porque eu creio que Deus não exige de nós um relacionamento onde não há comunicação, onde nós só fazemos e não nos relacionamos. Então, o Cântico dos Cânticos está trazendo aí, relacionamento, ele precisa ser de ambos, o prazer precisa ser de ambos. Meu prazer em servir a Deus, assim como Deus tem prazer, assim como quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo de Deus disse: esse é meu filho amado em que me comprazo. Assim nós devemos dizer também para Deus que nós temos prazer em servir. Isso não é um peso, mas prazer. Quanto nós compreendermos isso de fato, nós vamos viver e carregar o jugo leve, que muitas vezes a gente torna pesado e ele não é pesado. O quarto princípio é o princípio do cuidado. Nós sabemos que o compromisso, a fidelidade, a aliança, elas são os princípios, mas o cuidado também é um princípio, porque não adianta só um homem e uma mulher entrarem numa casa e eles compartilharem do prazer, das atividades mútuas, mas também precisa de cuidado recíproco, né? Relacionamento
ele deve ser sim exclusivo um para com o outro no cuidado. Um precisa cuidar do outro, um precisa sim depender do outro, né? Não é algo distante. Esse cuidado ele deve existir. O amor expresso em cuidado pode nos revigorar. A Sulamita diz que em alguns momentos ela estava triste, mas que o amor revigorava ela. O amor do seu amado a revigorava nesses momentos. Então, o amor de Deus também pode nos revigorar no momentos que nós estejamos tristes, no momentos que nós estejamos com dúvidas, no momentos que nós estejamos inquietos em relação a Deus também, aos nossos relacionamentos. E o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo, revigora, regenera, transforma. Então, o cuidado de Deus por nós, assim como do marido pela esposa, da esposa pelo marido, ele é recíproco e ele deve ser praticado como princípio dentro do relacionamento, tá? E esse relacionamento de cuidado, ele se expande, não é apenas no casal ou para com Deus, mas para todos os nossos relacionamentos. Nós devemos cuidar, porque quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Então, eu estou resumindo aqui, tá, gente? Para não ser muito longo. Então, princípios de heterossexualidade, de prazer, da aliança e do cuidado, eles são essenciais dentro de um relacionamento. Lá em Eclesiastes a gente encontra esses princípios e a gente pode fazer um paralelo sim ao nosso relacionamento com Deus. E aí, a lição em foco, a gente vai perceber que o amor e a expressão é a expressão maior do relacionamento entre um homem e uma mulher, é o amor. Porque o amor, ele lança fora o medo, o amor, ele passa por situações difíceis, ele vive situações difíceis, mas nunca abandona os seus princípios, tá? Aqueles princípios que nós estudamos. Não abandona. Ele é fiel, ele é compromissado, ele é revigorante, cuidadoso, ele é fiel, sabe? Então, o amor, ele é a maior expressão de relacionamento. Quando há amor, há tudo, né? E aí, não há coisas, não há situações adversas que separem quando se há realmente o amor baseado nos princípios de Deus. Porque nós sabemos que o amor, ele não é um sentimento que hoje eu sinto, amanhã eu passo, mas sim, nós aprendemos como cristão que é uma decisão. E que nós decidimos amar, porque Deus nos amou primeiro. E trazendo esse relacionamento para com Deus, para com Cristo e a sua igreja, Ele nos ama incondicionalmente. É um amor sacrificial. E nós devemos também amá-lo incondicionalmente da mesma forma. Porque se é um relacionamento de mão dupla, não adianta só uma parte fazer suas funções. As duas têm que realizar, certo? Então, Cristo nos ama e nós devemos amá-lo também. E sempre baseado que a Bíblia nos leva sempre, todo o contexto, a um relacionamento com Cristo. Sempre o foco é Cristo, é Deus. Mesmo aqui em Cantares, que a gente vê que são textos bastante poéticos a um casal, de um homem para uma mulher, trazendo para a perspectiva cristã de Cristo, a gente pode tirar várias lições, como nós tiramos aqui. Tá bom? E aí, vai dizer aqui para tomar uma atitude. O meu amado é meu e eu sou dele. Essa expressão está à disposição para ser utilizada por aqueles que decidem percorrer a jornada do amor paciente, contemplando e sabendo viver cada etapa, tá? Então aqui nós sabemos que o amor, quando eu digo que eu sou do meu amado é meu, eu tenho que saber respeitá-lo, cuidá-lo, ser fiel à nossa aliança e trazendo esse relacionamento para com Deus, nós sim devemos dizer a Cristo, ó Cristo, tu és o meu amado, eu sou teu amado e contigo eu sei que eu posso viver a plenitude do amor. Talvez um relacionamento entre casal
falha em algumas coisas, porque ninguém é perfeito. Mas quando nós temos Cristo como base e quando nós conseguimos aprender isso e a viver isso, não somente nosso relacionamento com as pessoas flui, na nossa família, né? Porque o tema base é a exaltação do amor à família, na família, mas também o nosso relacionamento com Deus, porque é consequência, são frutos que são gerados desse amor, e que a gente possa realmente viver esses princípios no nosso relacionamento com Deus, que é o principal, e a partir disso gerar essências às outras áreas nossas, como jovens, aqueles que ainda não são casados, possam refletir sobre as suas escolhas, e aquele jovem que é casado possa voltar se em algum momento quebrou algum princípio, porque princípio é revogado, mas a gente pode errar. E a gente pode voltar, graças a Deus. A gente pode colocar em mente, tomar uma atitude em relação a isso. Quero viver realmente a plenitude de um relacionamento? A base desse relacionamento é o amor, a fidelidade, o respeito. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa lição. Pai, o Senhor é bom e eterno, e eu te louvo por cada um dos teus princípios que nós aprendemos aqui. O princípio da aliança, o princípio do prazer, o princípio do cuidado, da heterossexualidade também, Deus. Sabemos que os teus princípios, eles são inabaláveis e não há, Senhor, barganha para eles. Como cristãos, mesmo nessa visão relativa que o mundo vive, a gente possa colocar em prática os teus princípios. Porque o mundo está cheio de ismo, Senhor, achismo, ideologismo. E a gente não tem que viver essas coisas, Pai. Nós temos que viver a Tua palavra, o Teu querer. Obrigada por falar no meu coração nessa lição. Eu te peço uma bênção especial sobre cada jovem, que eles possam contemplar, enquanto não são casados, Deus, a plenitude do relacionamento contigo, sendo essa base o amor. Em nome de Jesus, nos ensine, Deus, nós somos tão fracos, nós somos tão constantes, muitas vezes em nossos relacionamentos, em nossas atitudes para com o Senhor, Deus, mas que realmente a gente possa viver a plenitude do amor baseado no Senhor. E esse amor, ele é leve, ele é prazeroso, que a gente possa compreender isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fique com Deus, que Deus fale no vosso coração, assim como falou ao meu. Deus abençoe a cada um de nós.